Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Cabeças Livres, um anexo do podcast Páginas Livres. Neste programa eu troco uma ideia com pessoas que usam a criatividade em diversos tipos de arte autoral para quem sabe te dar um gás extra quando estiver faltando aquela pitadinha de um tchan a mais para criar algo. Hoje eu vou conversar com a Raquel Cardoso, minha amiga que além de ser uma super profissional do marketing no CLT, também ama a nossa cidade de São Paulo que faz 470 anos hoje e produz conteúdo sobre ela no Instagram, @roteiros.urbanos. Seja muito bem-vinda, Raquel. Você tá bem? Tô bem, Gui, tô bem. Tô bem porque eu sei que essa semana eu vou comer bolo. O bolo do Bexiga voltou. E vamos lá, né? Vamos começar do começo e normalmente a gente começa iniciando falando assim sobre como a pessoa começou em tal coisa, na escrita, na criatividade, mas nesse caso vai ser no seu nascimento mesmo, né? Você nasceu em São Paulo mesmo, em qual bairro e o que você mais gosta, tanto na cidade, se você nasceu ou não, quanto no bairro? Isso que eu ia te falar quando você fez esse convite. Eu não nasci em São Paulo. E Impressionante. isso é uma das coisas que, assim, que a gente nunca pode mudar, né? Mas por gostar tanto da cidade, se pudesse mudar, eu mudaria. Nasci em Guarulhos, que é um Tá anexo de quase, São vai. Paulo. Tá quase. Os guarulhenses não vão gostar muito de ouvir isso. Mas é que, assim, eu cresci na zona leste de São Paulo, né? Quando eu era... Antes de eu nascer, né? E também um pouquinho neném. Meus pais moravam ali em Guarulhos, mesmo minha mãe sendo de São Paulo. Meu pai... Não, meu pai é o melhor, assim, porque ele é de São Paulo, do Hospital São Paulo, hein? Por que não fez isso comigo também, né? Gostaria. Porque levou pra Guarulhos, né? Por que me levaram lá para Guarulhos? Mas Muito é bom. isso, eu gosto de ter vindo assim da Zona Leste. Hoje eu moro no centro, né? Por uma escolha, né, adulta e tal, e até por esse papo que a gente vai ter aqui hoje. Mas eu gosto da minha origem ter sido nascimento assim numa região de fronteira da cidade, porque isso me trouxe muita coisa boa também. Que legal. E você viveu parte da sua vida lá em Guarulhos mesmo? Quando que você começou a viver aqui em São Paulo? Não, meus pais mudaram para São Paulo, eu já tinha tipo, acho que nem um aninho assim. Então Ah, não, foi não faz rápido. diferença. Você só nasceu lá, foi só pra Sim. nascer. Mas, por exemplo, eu queria tatuar a coordenada de onde eu nasci por causa de ser de São Paulo e não dá. Muito bom. Mas, e aí você viveu na Zona Leste, em qual bairro e como que foi esse começo Sempre, aí? sempre foi ali na Zona Leste, pelo lado de Ermelino Matarazzo, que eu acho que é mais conhecido assim para falar, Vila Cisper, Ponte Rasa, assim. Todo mundo que fala que mora na Penha, na verdade, mora depois da Penha, que são esses bairros. Mas depois que eu cresci e descobri a importância de Ermelino Matarazzo, de São Miguel Paulista, principalmente, assim, né? Que a gente vai aprendendo história e tal, eu fui ficando mais orgulhosa, assim, desse nascimento mais pra lá também. Demais. E, assim, é muito curioso, acho que quem não vive em São Paulo não tem noção do quando a gente fala Zona Leste, Zona Oeste e tal, de quão longe as coisas são, né? E, por exemplo, eu nasci na Zona Oeste, então eu não conheço São Miguel Paulista, eu não conheço nenhum desses lugares. Lógico que eu conheço de nome, mas eu nunca fui. E o que você mais gosta lá? O que tem, assim, nesses lugares que você viveu que mais te atrai hoje ainda? Tá. É, quando eu falei de Ermelino Matarazzo, foi porque eu entendi a importância dessa família para o desenvolvimento da cidade toda. E tem um bairro gigante lá, né? Por conta das indústrias Matarazzo e tal, e que trouxe desenvolvimento lá para Zona Leste, que até hoje é um pouquinho mais precária nisso também, né? Tentam fazer centro empresarial por lá, tudo mais, e não vinga muito. O que fez vingar lá foi o Itaquerão, né? Com a Copa e tudo mais, muito bem acertado nesse sentido. É isso que eu gosto mais, e tem uma curiosidade, assim, sobre São Miguel, né? Que eu mesma nunca fui ainda nesse lugar, fica sempre pendente para ir, mas tem a Capela de São Miguel Paulista, que eu descobri, assim, mais a importância dela, porque tem nessa capela alguns atributos, assim, de arquitetura indígena ainda, Caramba. tipo, um dos poucos lugares, foi uma das primeiras, assim, de São Paulo também. E eu lembro de eu criança ler do lado de uma caixinha de leite, você acredita? Sobre assim, a Capela de São Miguel Paulista, eu, olha, meu bairro. Caramba, que impressionante. Não sabia dessa informação também, ó. Já tem coisa nova aí pra galera que vai turistar, anotar e conhecer a Exato. capela. E, e assim, a cidade de São Paulo, né? Até por quem vive aqui, mas acho que mais por quem tá fora daqui,
as pessoas percebem a cidade como um lugar muito alucinado, um lugar frio no sentido de relacionamento com as pessoas, né? Porque as pessoas sempre estão muito focadas em trabalhar, em não perder tempo, muito concreto e pouco atrativo. E acho que, imagino que não seja a sua visão. Também não é a minha, inclusive. Mas na sua percepção, como que é a capital paulista? O que que você diria sobre a capital paulista? Eu acho que tem muito a ver com a minha história, porque você me conhece bem, eu gosto muito de diversidade, assim, todas as formas, né? Não tô falando aqui só de orientação sexual, ou se a pessoa, né, veio de outra cidade e tal. E para mim, São Paulo representa isso. Nessa cidade da pressa, de todo mundo passar, até por conta dos negócios, a gente tem muita gente diferente hoje aqui, mas ela veio de uma história assim, sempre foi um lugar de passagem, assim, né? Até porque começou ali no Rio de Janeiro, tinha, né, quando veio a família real. Tem Minas ali, aí passa por São Paulo, aquele negócio do café com leite da história, né? Então São Paulo sempre foi esse lugar do meio de passagem. Isso favoreceu São Paulo. E a gente vê isso assim na gastronomia, né? A gente tem restaurante aqui de tudo quanto é cultura. A gente vê isso na arquitetura também, né? Então tem arquitetura baseada em arquitetura italiana, em arquitetura francesa, enfim, várias. E eu acho que isso que faz São Paulo especial e atrai pessoas de fora de São Paulo para vir para cá também. Não acho que é só por negócios, porque hoje, ainda mais hoje que tem a possibilidade de remoto e tudo mais, mas é como se São Paulo tivesse sido, por isso, na sua história, preparada para receber um pouquinho de cada pessoa, né? Eu vejo por esse lado positivo, sabe? E eu acho que é por isso que cada pessoa se sente um pouquinho mais abraçada aqui do que em outras cidades, sabe? Então, essa miscelânea, assim, que eu acho que toda metrópole acaba tendo, São Paulo conquistou, né? E às vezes a gente olha para fora e acha que só tem, tipo, sei lá, em Nova York, em outras cidades que a gente vê em filmes, até porque os filmes estimulam isso, né? Então, essa é a minha visão, assim. E eu comecei a ver isso muito cedo, porque tem muito a ver comigo, mas eu só despertei que isso era algo diferente quando com o Instagram, né, e por causa de criatividade, a gente tá falando aqui tirando fotos e tal, sempre fui muito observadora. Eu comecei a tirar foto de detalhes de São Paulo, a provocar as pessoas a olharem para cima, porque a gente tem uma pressa, né? Olha aqui, ó, na frente. Sim, sempre. E não olha para cima para ver o que tem de diferente, principalmente ali no centro, onde tem o calçadão ali, né, o centro histórico e tudo mais. Você tem prédios muito diferentes e muita história ali, assim, também. E é isso, eu vejo assim diferente. E eu vejo assim desde cedo, porque isso eu tenho que dar graças a Deus, assim, também pelos meus pais. E meu pai sempre estimulou a gente a, né, eu tenho uma irmã menina também, assim, tal, então sempre ir para fora passear e tal. E eu com 12, 13 anos, eu já saía de ônibus lá da Zona Leste sozinha para ir para o centro da cidade. Dava para fazer isso, né? Uma menina de 12, 13 anos também. Para ver, assim, eu sentava na frente do Teatro Municipal e ficava olhando, assim, as pessoas passarem, sabe? Teve uma época que eu já tinha uns 15, assim, eu tinha um amigo da igreja de 19, que também era assim, o pai dele estimulava muita gente, ia na Galeria do Rock, aí já ia mais acompanhada, colecionava cartão telefônico, aí ia lá na 7 de abril trocar cartão telefônico, então eu comecei a viver a cidade, assim, muito cedo. Por isso eu acho que foi algo muito instintivo, sabe? Porque não foi consciente. Hoje eu vejo que não foi consciente. Não, é muito legal, porque você falou de dois lugares tão próximos, né? O Teatro Municipal e a Galeria do Rock, eles são tão próximos, eles são, né, você estava falando de arquitetura, eles são tão diferentes nesse sentido de arquitetura, e é assim, papo de 2 minutos você transita de um lugar para o outro, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, também o que mais atrai em São Paulo é essa diversidade. Eu acho que para pessoas que estão em diferentes recortes, né? E todos os recortes que você pode imaginar, elas vão encontrar um cantinho em São Paulo que elas vão achar seus iguais. Eu até brinco que na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, se você ficar ali meia hora, você vai ver gente de todo tipo diferente, assim, sabe? É isso. Por muito tempo eu também andei de metrô. Eu comprei um carro esse ano, né? Na verdade, no fim de 2023. Mas por muito tempo eu evitei, porque eu gostava de andar de metrô para poder observar as pessoas também, assim, ver pessoas diferentes, sabe? Eu faço isso no ônibus. E meus amigos me chamavam de Metro Girl. Muito bom. Eu vou ter que mudar sua descrição do episódio para Metrograma. Mas é muito bom que a gente está aqui conversando e é mais fácil para você transmitir essa visão de São Paulo, né? Mas eu imagino que é um desafio na hora de explorar a cidade e criar conteúdo, né? Você falando aqui, você tem um espaço para você poder desenvolver, mas na hora ali de criar conteúdo com foto e tal, você está encapsulando uma grande cidade numa foto e num pequeno conteúdo, né?
como que você observa e escolhe o que você vai falar para mostrar o seu olhar da cidade? Nossa, que pergunta difícil. Eu tento sair do tradicional da cidade, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa diversidade, você fala São Paulo, o povo pensa pressa, cimento, mas cimento de um jeito ruim, né? Prédio. Prédio, pizza, talvez, né? Sim. E sei lá o que mais. Tô pensando aqui. Então eu tento fugir disso e mostrar justamente essa pluralidade de São Paulo. A gente comentou sobre o roteiros urbanos, né? Tá um pouquinho parado esse meu Instagram aí, porque ano passado foi ano de casamento, de mudança de casa e tudo mais. E é para ser um hobby, né? Então não me cobrei sobre isso. Mas eu procuro mostrar, assim, que tem um restaurante tailandês, né? Até postei lá, e que é barato e é legal. Que tem um centro cultural diferente, né? Não só esses do eixo ali cultural da Paulista, outros mais famosos também. Recentemente, né, até compartilhei com você também, teve uma página sobre São Paulo que lançou o guia Portinhas. Então, tipo, tem várias portinhas, não restaurantes grandes que dá para explorar essas coisas. Eu provoco ou lugares que passam batido, que já não são famosos, assim, ou no caso, por exemplo, que eu falei do cimento de um jeito pejorativo, tirar fotos que mostram a beleza daquela arquitetura de um jeito diferente. Então, se a gente pega aquela arquitetura mais brutalista, por exemplo, as linhas retas, o metrô, por exemplo, é um ótimo exemplo. Boa. Todo mundo pode pensar assim, ai, saco, metrô, vou pegar todo dia para trabalhar, né? As construções do metrô, se olhar por dentro, assim, a época que elas foram feitas e como elas servem até hoje, projetando até o que a cidade deveria ser em volume de população mesmo, é uma coisa muito bonita, né? É uma coisa muito bonita, assim, o bruto também é bonito. E eu fui ver, quando eu fiz a minha primeira casa que eu reformei tudo, que eu, sem querer, representei isso dentro da minha casa, né? Tava na moda o cimento queimado, mas quando eu fui ver, a parede já era uma parede meio vermelhinha, cor do MASP. Tinha muita madeira aparente, uma cerâmica branca, que você lembra aquelas coisas mais da indústria, assim, né? Tipo Brás e tal. Tons terrosos que lembravam, eu não consegui fazer o caquinho, né? O piso de caquinho e tal, mas que lembrava aqueles chãos industriais, assim, também de cozinha industrial, né? Então, tem beleza nisso, isso tem muita história, porque hoje não é mais assim também, né? Esses materiais. A gente quer muito pegar o que a gente vê no Pinterest com a referência escandinava, com a referência Nossa, qualquer. sim. Que serve para todo mundo e não tem identidade. Assim, acho que lá na Escandinávia tem identidade, mas aqui não tem, né? Eu acho mais ou menos assim. Você falando assim do brutalismo, dessa parada industrial, me lembra muito o Sesc Pompeia, né? Porque, por acaso, o meu irmão é arquiteto, por acaso não, né? Ele fez a vida dele em cima disso. Mas ele fala que ele gosta muito também de São Paulo, das construções e tudo mais, e ele fala que o Sesc Pompeia é o lugar favorito dele porque tem ali o prédio, que é o único, né, que tem muito desse brutalismo que você fala, mas foi também um lugar que se aproveitou das indústrias, que inclusive são as indústrias Matarazzo, que já existiam lá, né? Eles não demoliram os prédios para construir coisas novas, eles usaram aquele espaço para fazer o centro cultural. Então acho que em alguns momentos talvez os arquitetos paulistanos ou os que vieram de fora acertaram, né? Em outros talvez não, tipo, prédio neoclássico, por exemplo, eu acho um erro absurdo. Mas é muito legal, assim, ver o olhar de outras pessoas para a cidade, porque eu olhava o brutalismo, assim, por exemplo, com algo legal, beleza, funcional, mas eu nunca vi o belo nisso. E aí acho que agora, depois desse papo, eu já vou começar a olhar com outros olhos pro metrô, por exemplo. Mas depois que você observa, assim, escolhe essas coisas que você disse que são um pouco mais diferentes, tem algum processo criativo pré-definido para você criar esses conteúdos ou é mais no emocional e vai que É vai? no emocional. É isso que eu tô falando, vem tanto de mim que é no emocional, assim. Eu acho bonito. A verdade, eu já comprei camiseta com isso, tem gente que consegue reconhecer isso que eu vou te falar, assim, mas na verdade eu acho bonito o ordinário. Eu acho bonito o simples, sabe? E eu acho que as pessoas buscam tanto diferente, né, que o simples acaba sendo diferente, porque ele acaba sendo esquecido, né? Então, ou desvalorizado, assim, e se a gente for pensar, a nossa vida, ela é feita do ordinário, né? Tá aí o nome, não do extraordinário. Faz sentido. Então, o que eu tento fazer, acho que através disso ou de outras coisas que eu faço, é provocar essa beleza da vida, assim, pela simplicidade dela. Isso me veio até uma outra pergunta, né? Que
quando a gente gosta de uma coisa assim que é mais desconhecida, underground, a gente cria um apego no sentido de a gente se questionar se a gente quer que essa coisa fique famosa. Tipo banda, assim, uma banda que você gosta underground, quando fica Eu sou famosa, egoísta. mainstream, você é egoísta. Porque eu pensei muito assim no Beco do Batman, né? Porque eu nasci na Vila Madalena. E na época que eu nasci, não era. Era um lugar muito assim, tipo, as pessoas não iam por medo, inclusive, de assalto. E hoje é um ponto turístico, né? Um dos mais famosos, inclusive. E eu, quando virou um ponto turístico, eu pensei, pô, ficou meio sem graça, sabe? E você sente isso também? Eu vou te dar o maior exemplo disso que eu posso dar na minha vida, que é, eu subi no hoje Farol Santander quando ele era Banespão, né? Sim. Eu ainda até hoje tenho resistência, eu não subi desde que virou Farol Santander lá em cima. Eu quero que as pessoas explorem, eu acho isso bom. Mas quando vai pelo Instagramável apenas, isso me incomoda também. Então eu uso o Instagram, seja no meu perfil pessoal, ou nesse que eu falei que tá meio paradinho para isso, mas quando as pessoas vão só pela foto também, isso me incomoda muito. Não é. Polêmico. Ah, é polêmico, mas eu acho que é de todo mundo. Todo mundo tem uma sensação assim com algo, sabe? Uhum. E eu já subi enquanto Banespão e subi enquanto Farol Santander, né? Inclusive no ano passado. E assim, quando era Banespão era mais legal mesmo. Eu tenho essa sensação, eu tenho uma boa primeira impressão de que tem coisas que elas se tornam assim e eu não sinto falta de não ir. A verdade é essa, assim. Por exemplo, a minha admiração dessa construção desse equipamento cultural agora tem mais a ver com fora, porque por fora ele foi transformado, ele foi valorizado com aquela iluminação toda, ser conhecido, mudar as cores conforme a campanha de saúde ali do mês, né? Então acho que ele evoluiu nesse sentido. Mas dentro, talvez, eu não posso falar porque eu não fui, né, depois, assim, mas eu sinto que ele evoluiu levando algumas outras coisas para lá que podia estar em qualquer outro equipamento e manter a história do Banispão de fato ali, sabe? Tipo a pista de skate, assim, porque tem uma pista de skate, né? É, sim. Entendo, não, faz Pô, fazer sentido. uma pista de skate bacana ali na São Bento, sabe? Que é o lugar de skate. Que fazia mais sentido, né? Ali Sim, no Vale mas do Angabaú, de repente. é, Sim, faz sentido. E me veio outra pergunta assim, essa acho que vai ser difícil de responder. Se você fosse criar uma eco bag para turistas que vêm para São Paulo comprarem, como seria a estampa dessa eco bag? putz, nossa, uma criação express, assim. Aí eu peguei Assim, um pouco do seu design, dessa trajetória no design. nossa, eu fugiria com certeza de qualquer coisa que, não sei que lá meu, da Moca, com certeza. É, eu acho que eu faria, é meio clichê, assim, mas eu gosto muito disso. Eu tenho a tatuagenzinha até. Eu acho que eu faria a calçadinha de São Paulo, que Acho é que o ela estado de representa, São né? Paulo, o mapa, né? Mas a história dela é muito legal, assim. Acho que com o tempo veio se tornando mais conhecida, mas não sei a criação exata disso, mas foi uma mulher que fez, foi no começo desse brutalismo. Não sabia Ela disso. foi num concurso cultural, então envolveu a cidade, né? E a gente olha outras calçadas fora, assim, por exemplo, a do Rio, que a gente conhece famosa de Copacabana, na verdade tem em Portugal, em Lisboa, né? Então, e ela bebeu dessa fonte e fez uma de São Paulo, né? Uma das Ela se coisas assim inspirou, que né? Preto e branco ali, as ondias, mas fez a de São Paulo. mas eu acho que o preto e branco combina com São Paulo mais do que com o Rio. Total. E tem uma outra questão, né? Assim, hoje tem esses ladrilhos e tal que faz a do Rio aquela curva, mas a de São Paulo sempre foi essa coisa geométrica e não feita com pedrinha portuguesa, né? Também. Sim, que é quadradinho, né? São quadradinhos. É, E eu já vi até algumas vezes a prefeitura tirando alguns que estavam desgastados e refazendo, né? E eu acho que até o corte, assim, diagonal, acho que é até pintado, né? Ele não é. Não são cortados os quadradinhos, acho que eles pintam, não me lembro agora, mas eu tenho essa impressão. é uma peça que ela é diagonal, É diagonal mesmo? ela é diagonal. E eu não sabia que tinha sido uma mulher num concurso cultural, que O interessante. nome dela é Mirtes. Mirtes. Boa. Ela morreu faz pouco tempo. Que demais. Ela morava no interior foi morar no interior de São Paulo, assim, eu comprei um livro que fala sobre mulheres importantes na história da cidade de São Paulo, uma delas é ela, tá lá também, né?
Fica ali na minha sala, de propósito, para quem quiser pegar também. E aí lá tava que ela morava, não lembro se no livro que eu vi, que ela foi morar pro interior, uma coisa assim. Mas ela faleceu faz pouco tempo. Então, Interessante. Tem algum outro nome, assim, de mulher que te vem à cabeça desse livro, assim, que é legal citar? putz, tem tantas. É que eu não vou lembrar quem é quem, tá? Tá. Porque tem muitas, assim. Mas tem mulheres tipo Avenida, por que que é Avenida Angélica, sabe? O nome da E avenida. alguns lugares que a gente vê nomes de rua, assim, que a gente não para pra pensar quem é, e homens, às vezes, a gente sabe por conta do contexto público, como poderia ser um governador, alguma coisa assim. E essas mulheres, elas eram mulheres meio, como que fala? Não anônimas, porque elas eram baronesas, essas coisas assim, mas era aquela bem aquela cultura de madame. O homem tá trabalhando numa coisa oficial, né? Só que elas fizeram o papel de primeira dama ali um pouco diferente de trabalhar numa ONG e tal naquela época. Assim, elas também colaboraram muito para o desenvolvimento, a maioria delas. Seja às vezes via educação, né, nessa pegada mais terceiro setor mesmo, mas que muito do que a gente tem hoje tem a ver com isso. E é muito legal porque a gente tá falando aqui de mulheres e eu me lembrei que a arquiteta do MASP que você citou e a do Sesc Pompeia, que inclusive é a mesma arquiteta, é uma mulher também, né? A Lina Bobardi. Acho que é isso, né? Sim, quando você falou, eu não quis prolongar muito, mas lembrei dela também. E assim, acaba ficando em poucas, né? Isso que é ruim, tipo assim, com certeza teve muitas outras arquitetas além da Lina. Mas que bom que ela teve esse espaço para carregar outras mulheres, assim, né? Fazer esse nome também, pelo menos. Sim, e em grandes e famosas construções, né? Porque o MASP, por exemplo, é um dos mais famosos que tem aqui em São Paulo. Né? Cartão postal. Mas, ó, uma que eu não vou lembrar a história agora e que eu nunca me provoquei sobre o nome, e eu que sou da Zona Leste ali, eu não sabia que era uma mulher e tal. É a Anália Franco. A Anália Anália Franco Franco. foi Eu uma já ouvi mulher falar teve uma da relevância ali. E história dela. você me contou um dia sobre Vila Madalena Foi. Ah, vou também, ter né? que contar aqui pra quem tá ouvindo, né? Conta, conta. Que o bairro de Pinheiros aqui em São Paulo, ele é composto além do bairro em si, por algumas vilas, né? Que tem a Vila Madalena, a Vila Aida e a Vila Beatriz. E para quem não sabe, a história é que esses três nomes, né? Ida, Beatriz e Madalena, são as três fidalgas que eram as filhas do dono da fazenda que era o bairro de Pinheiros. Então, as vilas têm o nome, esses três nomes né, em honra a essas pessoas, né? Essas filhas do dono da fazenda. Então é muito interessante ver como a gente fala que São Paulo é diverso. É uma cidade que foi feita muito por mulheres também, né? Como uma homenagem, ou seja até na própria construção, né? E, Sim. e acho que isso representa muito bem. Enfim, e você trabalha como CLT e também empreende, né? Uhum. Faz um monte de coisa. E como Tento, isso tento. tenta um pouquinho de tudo, né? Sim. E como isso tudo se mistura na sua relação com a cidade e também com a produção de conteúdo sobre a cidade? Eu acho que tentar fazer essas muitas coisas e estar sempre muito na cidade me, me dá um oxigênio, me dá um gás, assim, de uma coisa para outra, e eu acabo fazendo muitas pontas, assim. Então, por exemplo, às vezes a gente está criando alguma coisa lá no CLT, e vem uma ideia de uma coisa que eu ouvi na rua enquanto estava passeando, sabe? Não é nenhuma exposição, ou de uma observação, ou de uma conversa que eu ouvi no metrô, no ônibus, assim, também. E como eu trabalho com comunicação, né? Então eu acho importante estar nesse contato constante com a cidade, ainda mais numa cidade igual São Paulo, que tem vários públicos assim escancarados, né? A minha capa do LinkedIn, eu mudei faz pouco tempo, mas eu demorei tanto para escolher a anterior. Você não tem noção, porque eu falava, isso não representa o que eu faço, não representa, não representa. E aí eu escolhi uma foto muito assim, quando a gente quer falar de cidade, que é aquela visão superior, né? A gente chama em inglês, né? Tem um arquiteiro top view, de pessoas atravessando uma calçada, né? A calçada não, a faixa de pedestre. E é isso, né? Porque representa esse movimento da cidade, representa o trânsito, tem várias pessoas, essa ida e vinda, e para mim isso mostra comportamento, troca, né?
Então, eu faço o cruzamento dessa forma, assim. Mais observando, sentindo, aí acho que a gente capta as coisas e às vezes nem percebe que captou e aí vem, né, na cabeça, né? Acho muito É, legal. e o lado que eu empreendo sem ser CLT tem a ver com empreendedorismo, né? E em São Paulo é a cidade do fazer acontecer, do se virar. Não é todo mundo que é CLT, não, né? Falta oportunidades nesse sentido para algumas pessoas também. E principalmente mulheres, falando aqui de novo, né? Mais não, né? Quase 70%, 67% das mulheres que empreendem aí nível Brasil, né? E aí São Paulo tem uma grande representatividade nisso. De quem empreende são mulheres também. Então, São Paulo é muito bom para isso, porque assim, basta sair na rua, você já vai ver alguém vendendo uma paçoquinha, ou alguém fazendo um artesanato, tem essas feirinhas, né? Também, tipo a Jardim Secreto, a oficina ali, né, da Vila Buarque também e tal, várias outras, assim. Própria feirinha, né, do Bexiga ali, ou da Benedito Calixto de Antiguidade, são todo mundo ali empreendedor, né? Então, dialoga muito com essa parte não CLT também. Muito bom. E como que você enxerga o futuro da cidade e como você espera que ela evolua? Tô ficando feliz que estão recapeando aqui algumas. O ônibus vai balançar menos. Tem um pouco mais de cuidado ali, né? Olha, eu vou te dizer que eu não sou muito esperançosa com o futuro por causa de gestão da cidade, tá? Eu tenho 34 anos, falei agora de estar sempre na rua ali desde os 12, 13. Eu vi a cidade mudar muito, assim, de várias formas. E teve uma fase quando todo mundo começou mais a ir para as questões culturais, e o Instagram foi bom nisso porque todo mundo se estimulou a ir mais para postar e tal, que foi um mesmo período. E aí depende de governo, né? Mas sim, um governo sempre tem mais uma visão para um lado ou para o outro, que estimulou mais que essas áreas fossem usadas, que a cidade fosse vivida e tudo mais, né? E hoje eu vejo isso continuando, ainda bem, sou feliz por isso, mas eu vejo as pessoas com medo de ir até esses lugares. Então, o centro que todo mundo tinha medo antes, e que talvez fosse perigoso até para uma menina de 12 anos e eu não tinha noção, teve uma fase que ele melhorou, né? Mas ele piorou muito de novo. A gente tem o projeto SP Invisível, que é muito famoso, né? Então, eu cito aqui, que o nome dele é maravilhoso, não só porque a gente não olha para essas pessoas que estão em situação de rua e nem todas são perigosas, né? É importante dizer aqui também. Mas a gente tem, tipo assim, mais de 60 mil pessoas, se eu não me engano, em São Paulo, na rua. E isso me entristece muito, porque é uma São Paulo invisível. É uma cidade dentro de outra cidade, né? 60 mil pessoas é maior que muitas. Acho que Exato. daria ali o top, sei lá quantas cidade do Brasil. E para mim, assim, eu vejo o futuro da cidade muito positivo por esse lado de passear, etc e tal. Todo mundo está tendo mais acesso, sim, todo mundo não, menos essas 60 mil pessoas, né? A mais coisas, mas a maioria está tendo acesso, até por evolução em transporte. São Paulo é muito bem servida de ônibus, metrô, tem muito que evoluir ainda, mas é um dos melhores metrôs do mundo, acho que é importante valorizar isso aqui para todo mundo. Mas, por outro lado, eu vejo que essa linha de saúde pública ainda é muito um descaso. E isso impacta de várias formas, não só essas pessoas que necessitam dessa saúde pública, né? Impacta em segurança, impacta. Eu falei de saúde pública, né? Mas tem a questão de acolhimento dessas pessoas também e tal. E aí acontece que a cidade mostra o lado feio dela, assim, né? Porque você não vê isso acontecendo em interior e tal, e pessoas sendo invisíveis. Tem um mendigo numa cidade interior, todo mundo conhece o mendigo, ele tem comida, alguém dá banho. E aqui não, né? Então a cidade tem esse lado feio, assim. Então, acho que tem um pouco a ver com isso tudo que a gente falou no começo, de ver o lado bonito, e eu gosto muito da SP Invisível por isso também, de provocar as pessoas sobre não esperar muito do governo fazer a nossa cidade ser melhor, né? Que é Infelizmente, né? porque a cidade, as árvores somos nós. As árvores. A cidade é feita por nós, é por pessoas. Se tirar todo mundo, a gente viu na pandemia, se tirar todo mundo aqui, o que é aquela rua? Né? A cidade não existe, fica uma cidade fantasma. Então, o meu olhar é muito para provocar isso. Muito legal, porque até recentemente a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no podcast, que é do Espírito Santo, ela estava em São Paulo e ela pediu umas indicações assim de lugar e eu fiz meio que um roteirinho assim para ela na República, né? Lá bem no centro mesmo, assim. E aí eu indiquei para ela duas livrarias lá, que tem a Megafauna, que é no Copan, e a Gato Sem Rabo, que é ali pertinho no Minhocão, só que é uma livraria que só publica livros de autoras mulheres, né? E o trajeto de uma até a outra dura, sei lá, 5, 10 minutos no máximo a pé.
E aí ela falou que ela foi nas duas, eu falei, pô, que legal, porque você ainda conseguiu ver o Copan, algumas construções ali no centro. Ela falou, mais ou menos, né? Porque eu tive que sair correndo por causa do. Porque me falaram que é muito perigoso. E eu falei, tipo, pra quem tá acostumado, talvez não seja tanto. Pra quem vem de fora, acha que é muito mais, né? Eu sei que tem sim, né? Que nem você falou, talvez pra uma menina ali de 12 anos fosse mais perigoso e tal. Mas não é tudo isso, né? Acho que quando existe esse descaso com a população de rua, a gente cria também um medo que não existe, é um medo invisível tanto quanto a população de rua. Porque tem É, sim, é um assalto, mas a maior parte das pessoas que tá lá nem mexe com você. nem mexe, nem mexe. E a gente precisa mostrar e interagir com essas pessoas. Aí já é um outro assunto para um outro podcast, assim, né? Mas quem tem jamais essa predisposição a. Quando a pessoa vem pedir alguma coisa, você, em vez. Vou te dar um exemplo. Sempre que alguém está numa barraca de pastel, estamos falando de São Paulo, né? Não pode faltar barraca de pastel. Vem alguém pedir um pastel. Geralmente, a maioria das pessoas, quando observa, pega assim: ah, meu um pastel de queijo, meu um pastel de carne, que é o que está mais Na na cabeça, é cabeça. fácil para pedir. Meu, você só virar e perguntar, o preço do pastel é o mesmo. Você pode virar para a pessoa e falar assim: do que você quer comer o pastel? É a pessoa que vai comer, sabe? Né? Simples Então, assim. são pequenas atitudes, assim, né, que fazem a diferença. Hoje o pessoal em situação de rua fala assim, não, não vou pedir dinheiro, para pedir alguma coisa que custa alguma coisa. Mas eu fico pensando assim, nossa, eles já têm que falar até isso porque ninguém ouve, tipo, né, eles tiveram que desenvolver um pitch para conseguir. Difícil, difícil. Fora a vergonha que eles têm que passar, né? Porque Não, é constrangedor, teve, né? Então, teve assim, uma. imagina se a gente puder fazer alguma coisa, às vezes eu saio com a moedinha da ainda mais que hoje é tudo Pix, para que evite até o constrangimento, assim, o máximo que a gente puder fazer assim para as pessoas, né? Tem gente que não dá dinheiro porque eu vou dar dinheiro para beber. Sim, aquela pessoa está numa necessidade que precisa beber muitas vezes, assim. Eu não acho que não cabe o medo da pessoa sair na rua, e acho que é isso que tem a ver, é porque a gente julga, até seja para doação ou que todo mundo vai te assaltar. E não é assim. Esses dias ficou famoso um arroba aí de um casal, acho que o Razões para Acreditar colocou eles também, que é um casal de rua, assim, que tinha uma rotina assim, ó, todo dia tem o horário de lavar roupa, tem, gente, disciplina, igual todo mundo em casa, precisa fazer as coisas e tal, só que eles não tinham as condições igual todo mundo, assim. Aconteceu alguma coisa ali na vida deles que eles estavam em situação de rua, mas enfim, esse papo, se for para esse lado, vai longe, mas é só para lembrar que a cidade é a gente. Então, se o governo não faz, você perguntou de futuro, né, de alguma forma, está na nossa mão fazer via terceiro setor numa instituição de confiança, ou você criar alguma coisa, provocar de alguma forma, só não dá para fingir que isso não acontece. Muito bom. E a gente tá chegando no final do papo, foi muito bom. Foi muito rápido, inclusive, né? Passou muito rápido. Mas eu queria saber se, antes de mais nada, eu vou deixar os seus links aqui, os links que você quiser divulgar na descrição do episódio. Eu queria saber se você quer dar um último recado para quem tá escutando a gente. O meu recado aqui, além desse de lembrar que as cidades somos nós, é para explorar os lados que não são o que a gente já vê no cartão postal ou na televisão, assim, valorizar a própria história, o próprio bairro, porque começa da onde a gente está. Você não tem que ir para um lugar que alguém já valorizou também. A gente faz os lugares serem valorizados. E eu digo isso porque eu sempre gostei de São Paulo, sempre valorizei, mas eu passei a valorizar ainda mais depois que eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens para o exterior. Porque a gente olha coisas assim, a questão de segurança e tal são outros pontos, mas em questão de valorização histórica mesmo, sabe? Né? Então, acho que o que a gente abriu falando aqui de São Miguel Paulista é muito exemplo disso. Acho que se perguntar em São Miguel Paulista quantas pessoas foram lá na capela e sabem desse coisa indígena e tal, pouquíssimas, sabe? E cada bairro vai ter alguma coisa assim. E a outra coisa que eu acho que faz parte, assim, para todo mundo assistir, tem no YouTube, tá, gente? É um documentário que chama Entre Rios, que você entende como que São Paulo nasceu em cima de rios, e essa questão das estradas, como isso, a gente falou do brutalismo, como que a cidade foi se desenvolvendo mais rápido, eu acho até do que quem governava ela tinha noção do que poderia se Fugiu tornar. do controle, né? Se você pega a população, um gráfico, a curva crescente, assim, de como a população cresceu, foi realmente descontrolada. Então, a gente entende por que São Paulo é tão grande, por que uma pinha dela tem tantas periferias, e aí vocês vão entender por que eu tô falando pra gente valorizar o bairro. Muito bom. Porque a periferia não precisa ser periferia, a cidade está sempre crescendo, que daqui a pouco a periferia, não a periferia em questão da pobreza e tal, a gente de periférico, de região.
Daqui a pouco ela não pode nem ser mais. O centro expandido expande cada vez mais, né? Pode ser mais expandido. Isso depende do quanto a gente estimula que seja. Perfeito. E acho que isso é uma coisa interessante, né, do que você fala dos bairros, porque cada bairro tem um centro cultural. Assim, eu percebo isso, né? Eu já morei em alguns bairros diferentes. Tem uns que são mais, outros que são menos, mas sempre vai ter alguma coisa no bairro ali que caracteriza ele, né? Então acho que é muito legal. Estimulem as pracinhas, gente. As pracinhas não precisam ser só para comércios ilícitos, né? E outra coisa que foi feita ótima são os céus também, né? Que são abertos para a galera e tal. Então é um equipamento cultural multiuso, tipo o Sesc, assim, que precisa ter ali as atividades acontecendo. Então, assim, os coletivos ocupando esses espaços e tudo mais. Então é assim, usem a cidade. Acho que a maior dica é essa. Não vamos ficar em casa. Às vezes eu faço vou prolongar aqui rapidinho, um exercício de tirar um zoom como se eu estivesse vendo, assim, né, eu aqui dentro de casa, da janela. E eu fico pensando assim, gente, eu tô aqui scrollando no celular, e olha em volta, assim, aí eu vou vendo, você vai vendo a proporção cidade, estado, mundo, você pensa assim, nossa, minha vida tá passando e eu tô aqui presa dentro de casa, né? Vamos andar, vamos bater perna. Tem tanta coisa para fazer. Pois é. Mas é isso, muito obrigado, Hack, por participar aqui do Cabeças Livres e espero que o seu projeto Roteiros Urbanos cresça muito, assim como todas as suas profissões também sejam de muito sucesso. Eu desejo mesmo páginas livres e cabeças livres. E, gente, 470 anos, ó, voltou esse ano o bolo do Bexigas. Aproveita que você tá ouvindo esse episódio cedinho e vai lá no Bexiga comer o bolo. Exatamente. Mudou um pouquinho assim a dinâmica ali, mas assim, não, você não precisa pôr o braço no bolo e arrastar para dentro da sacola, não. Dá para ir pegar de jeito legal. E quem não quiser ir lá, tem o bolo dentro do Mercadão também, da cidade de São Paulo. E o bolo é gostoso, viu? Cheio de frutinhas do Mercadão.